Dando continuidade ao vídeo anterior, do qual nós falamos de psique, agora nós vamos aprofundar um pouco nos arquétipos. Arquétipos são modelos universais de comportamento, imagem e energia psíquica que habita o inconsciente coletivo da humanidade. O conceito foi desenvolvido pelo psiquiatra suíço Jung, que é o fundador da psicologia analítica. Então, nós sabemos que Freud, que é o fundador da psicanálise, descobriu o inconsciente, ok? Jung aprofundou esses estudos como discípulo de Freud, deu sequência aos estudos e acessou outras informações e descobriu que haveria também esse inconsciente coletivo. E é dentro desse universo do inconsciente coletivo, que estão os arquétipos, os modelos. Tá certo? Então, segundo Jung, o que são arquétipos? Jung percebeu que em culturas completamente diferentes surgiram os mesmos símbolos, os mesmos mitos, os mesmos padrões de comportamento e até mesmo canalizações desses símbolos e desses padrões, ok? Ele chamou isso de inconsciente coletivo. Um exemplo disso, assim, muito direto. Nós temos as pirâmides no Egito e temos também aqui nos maias, na cultura maia, uma pirâmide também, na mesma forma da pirâmide egípcia, numa proporção menor, mas tínhamos. Ainda tem, ainda existe hoje. Então, isso é um inconsciente coletivo. É quando alguém acessa, isso foi um tempo em que as culturas, os países, eles não tinham conexão nenhuma um com os outros. Eram completamente, não havia comunicação. Em uma época que não havia nenhuma comunicação. Mas houve vários, esses são um exemplo de vários incidentes de pessoas que falam das mesmas coisas, que canalizam as mesmas formas, os pensamentos, padrões, mitos que falam muito sobre isso. Os arquétipos seriam estruturas primordiais da psique, que organizam nossa forma de sentir, perceber e agir no mundo. Ok? Eles não são ideias aprendidas, são potenciais inatos que se manifestam através de sonhos, mitos, religiões, contos de fadas, personagens de filme, relacionamentos, E aqui nós vamos adentrar no exemplo dos arquétipos universais, que são rei, rainha, que representa autoridade e liderança. É um arquétipo universal. Então, quando você fala rei, rainha, você está falando de um arquétipo de autoridade, de liderança, e é um arquétipo universal. Nós temos também o arquétipo do sábio, conhecimento, que é aquela pessoa que detém muito conhecimento, e que também leva orientação para os outros, o sábio. Então, o exemplo do sábio, o Merlin, O Merlin da cultura celta é o exemplo do sábio, aquele que é o Hermes Trismegistus, da cultura egípcia, o Tote, enfim, tudo isso são símbolos de sábios, que carregavam muito conhecimento. Nós temos também o arquétipo do guerreiro, é aquele que tem ação, que tem coragem, que enfrenta os desafios, que é aquele que... E nós temos vários arquétipos desses também na história, Rei Arthur, Alexandre o Grande, eles carregavam essa ideia do guerreiro. Nós temos a sacerdotisa, o arquétipo da sacerdotisa que fala de intuição, mistério, a pessoa que trabalha a intuição, que trabalha o conhecimento oculto, que trabalha a conexão com a espiritualidade. Nós temos também arquétipos que estão relacionados à sombra, os arquétipos reprimidos das sombras. A criança inocente também é um arquétipo, a inocência, a vulnerabilidade. E aqui nós vamos também falar sobre a ânima e o ânimos, que é a parte da psique feminina e masculina, que todos nós carregamos, eu e você. A nossa psique, ela tem essas polaridades. A nossa psique, ela é formada de um masculino e de um feminino, independente se você é homem ou mulher,
ok? E é aqui que a gente aprofunda nesses arquétipos que a gente trazem também do feminino e do masculino, que nós herdamos dos nossos pais, da nossa ancestralidade. Tudo isso são arquétipos, tá? Arquétipos não são personagens, eles são forças psíquicas, vivas, atuantes, energias que estão atuando aqui e agora, né? Em mim e em você. E cada pessoa tem o seu arquétipo. Então, eu pergunto, você sabe qual é o arquétipo que você está vivendo nesse momento na sua vida? Eu sou uma pessoa de coragem, eu sou uma pessoa de iniciativa, sou uma pessoa... Então, no mínimo, eu tenho um aspecto ali do arquétipo de guerreiro, guerreira. Você é uma pessoa que busca conhecimento, do sábio. Você é uma pessoa que busca conhecimentos ocultos, né? Que trabalha a sua intuição, sacerdotisa. Então, vamos ver qual é o arquétipo. É o arquétipo do louco, aquele que está jogado no mundo, é o rebelde, né? É aquele que vai contra tudo e contra o sistema. Então, eu estou no rebelde, eu estou aqui. Tem vários arquétipos, tá? O Jung catalogou esses arquétipos e nos próximos vídeos a gente vai trazer de um por um para vocês entenderem isso mais profundamente, tá? Então, nós entendemos esses arquétipos como energias que estão atuando no nosso inconsciente através do inconsciente coletivo, vocês entenderam? Então, a gente copia o nosso inconsciente individual, ele meio que copia esses arquétipos do coletivo e passa a atuar dentro dessa energia na vida, ok? O boêmio, o bom vivant, o Dom Juan são arquétipos, tá? Amantes, pessoas que são amantes dos prazeres, né? Arquétipos. Tudo isso, que nas escolhas que nós fazemos, a forma que você vai viver a sua vida, a forma que você vive a sua vida, é porque você acessou um arquétipo. Agora, precisa saber se você acessou esse arquétipo. Onde você acessou esse arquétipo? Ele está sendo positivo ou negativo? Ele está na luz ou ele está nas sombras na sua vida? É isso que você precisa descobrir, tá certo? Então, como nós já falamos aqui, o tarô também ele traz essa referência, por isso quando a gente faz uma leitura de tarô, né, e eu trabalho com o tarô consciencial, terapêutico, iniciático, que é justamente trazendo o arquétipo para a gente entender onde nós estamos, em que ponto estamos e o que podemos fazer para sair desse ponto para ir para o próximo nível. Tá bom? Então, só para ter mais aqui uma referência, nós temos, vamos pontuar aqui, o arquétipo do iniciador, por exemplo, o mago. É onde nós começamos no tarô. Eu e você podemos começar um processo iniciático, ou seja, um processo de iniciação, né, de expansão da consciência, de conexão com a espiritualidade, com os arquétipos do tarô. E a gente começa com a energia do mago, que eu sempre falo para vocês no meu canal, tá? Nós temos também o arquétipo da imperatriz, que é o arquétipo da criação, da grande mãe, né? Daquela que nutre, E temos o arquétipo da morte, que é o arquétipo de quê? Morte, renascimento, morte, transformação, né? Morte e renascimento é um arquétipo. Arquétipo de transformação e de transmutação. Ok? Então, é isso. Nós temos aqui, então, os aspectos mais pontuais, assim, digamos assim, dos arquétipos, que são padrões universais da psique, energias simbólicas ancestrais e estruturas invisíveis que moldam a nossa experiência humana, que influenciam na nossa experiência humana, que quer a gente saiba ou não disso. Tá bom? Essas energias estão atuando através de nós, independente se você tenha consciência disso ou não. Então, quando a gente fala de padrões, de crenças, e muitas vezes padrões e crenças que estão bloqueando a nossa vida, a gente está falando desses arquétipos que estão atuando. Não são os arquétipos que são negativos. O problema é que aqui na matéria, luz e sombra sempre vai coexistir, ok? Então, o que a gente tem que trazer? Trazer esse arquétipo que pode possivelmente estar nas sombras na sua vida e lançar luz sobre eles, que é o trabalho que eu faço com o tarô. Ok, meus amores? Gratidão a todos. Eu sou Geina Rufino, psicóloga consciencial, mentora espiritual psíquica, ok? E estou aqui tentando trabalhar com vocês o autoconhecimento, a expansão da consciência e promovendo aqui, contribuindo para esse grande despertar espiritual coletivo. Gratidão a todos, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Gratidão.